Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Soleira, formado em administração, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar as minhas histórias, minha trajetória profissional enquanto investidor. 30 anos como consultor, 15 anos como investidor. Este conhecimento, gratuitamente, eu estou disponibilizando aqui já em mais de 900 vídeos. Maratone todos, isso vai mudar você de patamar, não tenho a menor dúvida disso. Muito bem, vamos começar esse vídeo falando sobre uma entrevista que me chamou a atenção. Eu gostaria de compartilhar com vocês do Sérgio Fúrio. Ele é o responsável, o fundador da Creditas, uma startup que atua aí nessa parte de crédito, né? Ele criou a Creditas em 2012 com o plano de mudar o crédito no Brasil. E ele vem diversificando nos últimos anos a atuação de sua empresa. A Creditas, o repórter perguntou, a Creditas teve crescimento de receita de 233% no terceiro trimestre. A que você atribui esse resultado? Olha, os bons ventos da digitalização ajudaram. E ser uma empresa de tecnologia nos permite acelerar mais rápido. Se eu tivesse um modelo de varejo puro, por exemplo, precisaria ir abrindo lojinhas aos poucos. Conseguimos encontrar um modelo de negócio digital que funciona com baixo custo. Outra coisa que ajudou foi a configuração do nosso ecossistema de produção. Fizemos uma migração de fintech de crédito focada em home equity, ou seja, com imóvel como garantia. E também fizemos um auto equity, ou seja, um crédito com garantia de um automóvel, né, de um carro. Isso para um ecossistema de soluções tecnológicas que está funcionando muito bem. Ao mesmo tempo, as perdas quase dobraram para 81 milhões. Por quê? Questionou o repórter. Olha, geramos uma margem pelo spread de crédito, que é a diferença entre o valor de captação e de concessão do recurso. E nosso crédito médio é de 8 anos. Para trazer esses clientes, eu invisto em marketing, em pessoas, mas isso trará retorno com o tempo. Uma empresa em crescimento, quanto mais cresce, mais gasta. Mas é um investimento na margem futura. Por isso a receita da Creditas aumenta no tempo de forma exponencial. Porque a Creditas tem várias frentes de negócios, mas não é um banco digital completo. Se, em vez de comprar e vender carros, fôssemos um banco digital, seríamos só mais um. A visão do banco é ser o centro da vida financeira do cliente. Nós queremos ser o centro da vida da pessoa em volta de 3 ativos: a casa, o carro e o salário. A Creditas quer acompanhar o cliente nas diferentes necessidades da sua vida. Eu financio o veículo, eu dou crédito de liquidez, eu troco o seu carro, eu faço manutenção, seguro, tudo em um lugar só. Por que fazer uma parceria com o Nubank? O que muda na Creditas? Olha, estamos bastante empolgados com essa parceria. Vamos distribuir os nossos produtos pelo aplicativo do Nubank. E eles podem virar nossos acionistas, poderão comprar até 7,7% da nossa empresa. As duas empresas, a Creditas e o Nubank, têm muito em comum e atacam o mesmo problema sob ângulos diferentes. Há 3 meses, temos times do Nubank e da Creditas trabalhando conjuntamente no desenho da experiência para o usuário. Como anda a operação da Creditas no México? Temos lá um time de 170 pessoas. Lançamos 4 produtos: financiamento de carro, crédito com garantia de carro, crédito com garantia de imóvel e o consignado privado. Nossa operação já está crescendo 3 vezes mais rápida do que o Brasil crescia na mesma fase. Qual é a responsabilidade da Creditas em meio à crise econômica brasileira? É uma super responsabilidade. A primeira coisa é estruturar a nossa operação do jeito certo. Não adianta aprovar crédito para todo mundo. A abordagem não deve ser paternalista, e sim de pensar se há uma solução para a vida das pessoas que eu consiga aplicar. Estamos mexendo com os ativos e não quero que essas pessoas percam seus patrimônios. Preciso olhar a vida financeira da pessoa e ver que outras coisas ela tem e entender por que ela está pedindo um determinado crédito.
É nossa responsabilidade entrar nessas dívidas, entendê-las e colocar uma estrutura de fluxo de caixa que a pessoa possa pagar. Qual o impacto da incerteza política na Créditas? Olha, perrengues sempre tiveram, sempre tem no Brasil. Já descobri isso. Veja que no outro vídeo eu comentei a visão do Frederico Trajano falando, né, que não olha o macro porque o Brasil sempre está em crise. E aqui ele reforçando o mesmo sentimento que ele tem, né? Sempre tem perrengues no Brasil. Cada dia você acorda pensando, qual vai ser o problema que vão criar desta vez? E é exatamente isso, né? Cada dia tem uma surpresa negativa, né? A política é uma usina de insanidades diária. Passa pelo Congresso, pelos governos, é uma terra de loucos. Fazer o quê, né? O empresário tem que lidar com isso, o empreendedor tem que lidar com isso. Se nós fôssemos um país como os Estados Unidos, o Brasil estaria em outro patamar, né? Se tivéssemos aqui uma classe política mais qualificada, um judiciário mais qualificado, regras mais estabelecidas, mais duras, que não houvesse corrupção nos níveis que a gente tem aqui, né? Então, tudo isso contribuiria para um ambiente de negócios muito melhor, para um ambiente de investimentos menos volátil, né? Agora, estamos vivendo uma instabilidade política que impacta os agentes econômicos na definição de juros de longo prazo, geração de investimentos em capital, isso acaba inibindo o emprego. Mas temos um olhar pragmático. Precisamos focar o que podemos controlar. Grava isso. Precisamos focar o que podemos controlar. Super importante. Não adianta você se preocupar com o que está fora do seu controle. Mira, foca no que tem jeito, no que você pode fazer em relação àquela questão. Se está fora do seu círculo de competência, esquece. Você não tem nada a fazer. Então, ter um olhar muito pragmático. Precisamos focar no que podemos controlar, que é exatamente a minha tecnologia e meus times, minhas equipes. Tentamos dar respostas rápidas aos diferentes cenários quando eles surgem, quando eles se desenvolvem. Então, uma entrevista que me chamou a atenção do Sérgio Furiel, criador da Créditas, né? Então, uma empresa aí de uma startup que em dezembro de 2020 atingiu o status de unicórnio. Para quem não sabe o que é um unicórnio, são as startups avaliadas em mais de $1 bilhão. A Créditas já é uma startup unicórnio, ou seja, está avaliada em mais de $1 bilhão. Ela tem vivido meses de crescimento. No terceiro trimestre agora, apresentou um aumento na receita de 233%, atingindo 257 milhões. Então, fica aí as ideias do seu líder, né, do seu fundador, e isso nos mostra os desafios de operar num país como o Brasil, tanto por parte do empresário como por parte do investidor. A dificuldade é enorme, é muito grande, mas se a gente olhar para as coisas realmente importantes, é possível a gente conseguir bons resultados. Temos que focar no que é realmente importante. Essa é a grande questão, né? Que eu gostaria mais de falar nesse vídeo. Eu vi uma frase outro dia que eu achei muito interessante, eu queria aqui compartilhar com vocês. Não é sobre ter talento ou habilidade, é sobre acordar todos os dias e fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. E para isso a gente precisa desenvolver a questão da nossa visão, do nosso compromisso com o planejamento. Nós precisamos planejar as nossas vidas. Nós precisamos estruturar a nossa mente para a gente criar. Assim como as grandes empresas fazem um planejamento estratégico, nós precisamos ter o nosso planejamento de vida e carreira. Precisamos traçar objetivos ambiciosos, metas claras, com resultados, com prazos. E é isso que vai nos permitir sair da condição em que nos encontramos para a condição que desejamos.
É o planejamento. O planejamento é essa ponte que nos leva de onde estamos para onde queremos chegar. O bom planejamento nos conduz ao que queremos realizar, ao que queremos alcançar. Pense nisso. Queria também comentar que eu vi uma matéria que me chamou a atenção sobre o livro que foi feito agora, uma nova biografia do Roger Federer, o tenista, né? E o livro do jornalista Christopher Clarey. Ele foi escrito a partir de mais de 80 entrevistas ao longo de 20 anos, seguindo o jogador suíço, Roger Federer. Neste livro há várias coisas que chamam a atenção. O jornalista que escreveu foi o jornalista Christopher Clarey, e ele publicou no Brasil o livro pela editora Intrínseca. Para quem tiver interesse, pode procurar aí pelo Google, né? O experiente repórter do jornal The New York Times traz no livro um relato completo sobre a vida e a personalidade do tenista suíço, construídas a partir de mais de 80 entrevistas. Somente com o Federer foram 23 ou 24 ao longo de 20 anos, afirmou o autor na entrevista. Na prática, o leitor tem acesso a informações e observações colhidas por Clarey durante 2 décadas. Ele estava sempre lá, na estreia do jovem suíço em um torneio de Grand Slam, em Roland Garros em 1999, e também viu de perto o 20º troféu conquistado por Federer na série de torneios mais importantes do mundo no Aberto da Austrália há 3 anos. Ao longo de 420 páginas, o americano faz o que nenhum outro biógrafo de Federer fez ao destrinchar sua personalidade, sua técnica, conquistas, ao mesmo tempo em que revela suas fraquezas. Isso só foi possível pelo amplo acesso que teve ao próprio tenista, a ex-treinadores do suíço, a ex-jogadores e aos seus principais rivais, como Novak Djokovic e Rafael Nadal. Federer, o homem que mudou o esporte, o título do livro, revela um gênio vulnerável, alguém que virou lenda e obteve recordes incríveis, porém sofreu duras derrotas e vem assistindo os rivais superarem suas marcas gradualmente nos últimos anos. Ele foi um grande campeão, mas também um grande perdedor, perdeu muito. As maiores partidas em que esteve foram derrotadas, com exceção da vitória sobre Nadal no final do Aberto da Austrália de 2017. É algo extraordinário para um cara com essa imagem e reputação, disse Clarey. Para o biógrafo, as derrotas para o espanhol e para Djokovic contribuíram para a sua imagem de tenista falível, o que ajudou mais ainda em sua popularidade. O motivo que o tornou tão querido do público é porque ele se tornou vulnerável desde cedo. Ele perdeu para o Nadal em Miami pela primeira vez em 2004. Foi muito cedo, ele estava começando a dominar o circuito. O repórter arrisca uma hipótese. Teria Federer se tornado um Schumacher infalível e pouco popular se não houvesse seus 2 maiores rivais? Clarey argumenta que a personalidade expansiva do suíço, sua sensibilidade, até sua fama de emotivo, a conexão com os fãs foram elementos importantes para ele se tornar um fenômeno global. O status de celebridade, não planejado pelo tenista, foi uma construção coletiva, segundo a biografia. A imagem limpa aproximou Federer de grandes patrocinadores. Ele está perto de se tornar o primeiro tenista na história a acumular $1 bilhão ao longo de sua carreira. Para o biógrafo, essa habilidade de lidar com apoiadores, imprensas e fãs é o que torna o suíço o maior da história no pacote completo. Então veja que interessante esse livro, porque ele nos traz aqui algumas nuances da personalidade de um grande campeão, né? Mas que muitas vezes passam batido nas análises, né? A questão da vulnerabilidade, de perder muito, né? O jornalista chama a atenção, ele desde cedo perdeu e perdeu muito. E isso, quando a gente puxa para as experiências do mundo dos investimentos, a gente também perde na bolsa, às vezes erra em operações, né? E faz parte
Quando a gente empreende também, a gente fracassa. No mundo empresarial também é comum os erros, os fracassos, as derrotas. Isso faz parte da vida, né? E o livro traz um pouco esse componente, né? E que quem olha assim diz, poxa, é um grande campeão, mas teve muitas derrotas ao longo de sua vida. Além disso, mostra a facilidade que ele tem de interação com diversos públicos. No caso das empresas, é importante que as empresas tenham essa capacidade de comunicação com os stakeholders. É fundamental essa interlocução com os muitos atores que estão no campo gravitacional da empresa, seus acionistas, seus clientes, seus fornecedores, sua cadeia de produção, governos, sociedade, meio ambiente, tudo isso está dentro do contexto de uma empresa moderna. E é preciso interagir e se relacionar com esses muitos públicos. A empresa que não sabe fazer isso acaba ficando para trás, né? Isso vale para os grandes campeões também. E mesmo tendo excelentes resultados, se começam a se tornar antipáticos, né? Eles acabam sendo também muito punidos pelo público, né? Tem dificuldades com relação a patrocínios e outros problemas, né? De imagem. Uma outra coisa importante é essa capacidade de superação do Federer e a sua entrega ao esporte, né? Você não conseguirá ter resultados se não tiver essa entrega, essa disciplina, essa busca pela superação diante das derrotas, né? Você perde, mas você tem que estar trabalhando para reverter isso no futuro. Muitas reflexões interessantes. Eu gosto muito dos esportes em geral, gosto muito das histórias dos grandes campeões. Eu sempre digo aqui, siga os tubarões. No mundo dos investimentos, o que é que significa isso? Significa seguir os melhores investidores, os melhores empresários. Eu incluo também nisso os esportistas de alta performance. Sempre podemos aprender muito com grandes personalidades dos esportes. Eu, por exemplo, adoro seguir tudo que diz respeito ao Bernardinho do vôlei. Gosto de seguir tudo que diz respeito ao Pep Guardiola do futebol, né? Procuro acompanhar também coisas relativas ao Usain Bolt, a outras personalidades esportivas, o LeBron James. Então, tudo isso nos traz ensinamentos. Os grandes esportistas sempre têm grandes histórias. Citei recentemente a Maia Gabeira, né? Todos eles têm grandes histórias de superação, de derrotas e de voltas por cima. E é isso que a gente precisa sempre estar aprendendo com quem faz, aprendendo com quem tem sucesso. Somos as nossas escolhas. Escolha boas referências para a sua vida. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.